Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês a respeito dessa nova resolução aí do CFM, como que isso é uma iatrogenia, como que isso é um erro médico gravíssimo, né, contra a vida de pessoas trans que estão dentro de famílias e de famílias que abraçaram a causa trans, né? Famílias que não são religiosas, proibitivistas, restritivistas, etc, etc. Porque essa confusão toda só está acontecendo porque tem famílias que são religiosas, conservadoras, restritivistas e proibitivistas, que quer legislar sobre as outras famílias que não participam de religião e que não são conservadoras. Essa é uma falácia completa, né? As famílias, então, que têm uma postura, querem mandar nas outras famílias no Brasil. Então, vejam só, eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês sobre o quão errado mesmo, estou usando o termo errado, o quão errado é fazer esse tipo de consideração e propagar esse tipo de ódio, de difamação e iatrogenia, que é um erro médico gravíssimo. Olha só, eu sou uma pessoa andrógena, tá? Eu sou uma pessoa que eu me sinto homem e eu me sinto mulher. Eu sou assim. Desde criança eu me sinto assim. Ninguém me ensinou a ser assim, ninguém enfiou na minha cabeça. Não estou abraçando uma modinha, como as pessoas dizem que é uma modinha, né? As pessoas estão muito mal informadas, porque ninguém pode dizer sobre mim. Eu que estou dentro do meu sistema nervoso que posso dizer sobre mim, né? E eu me lembro muito bem que quando eu era criança, eu já sabia que eu era diferente das outras pessoas, só que não tinha informação, porque eu nasci na década de 70. Eu nasci numa época péssima. Pessoas trans, pessoas com sexualidades diferentes das heteronormativas, né, que nasceram na década de 60, 70, 80, sabem muito bem do que eu tô falando. Foi uma época péssima para essas pessoas todas. Por quê? Porque as outras famílias, as outras pessoas achavam que eles tinham a razão, que eles são uma verdade absoluta. E não existe essa verdade absoluta. Não existe razão sobre a vida, né, de pessoas que são diferentes. Existe uma diversidade, né, dentro aí da sociedade brasileira e todo mundo, na verdade. E aí, desde criança, eu percebo essa diferença. Desde criança, porque desde criança foi exigido que eu fosse homenzinho, que eu fosse menininho, né? Na base de uma série de problemas que a mim foram imputados, né? Eu fui introjetada a ser uma coisa para agradar o conservadorismo e agradar a religião das pessoas que me cuidavam. Né? Então, esse foi o primeiro prejuízo psicológico do qual eu fui vítima. Né? Porque até os 13 anos, a homossexualidade naquela época ainda era considerada uma perversão sexual, um desvio de caráter, né? Um desvio de sexualidade. Por quê? Porque não era o heteronormativo, né? E até os 13 anos eu fui tratado como uma pessoa doente, por toda a sociedade. Né? Todo mundo que via a minha feminilidade, né? Aquela criança toda doce, meiga, terna e feminina, se expressando, né? Tinha que ser reprimida, tinha que ser repreendida, tinha que ser comparado com o demônio, tinha que ser comparado com o inferno, com o tártaro do mármore do inferno, vai queimar no fogo do inferno, que fogo, né? Só na imaginação das pessoas. Então, esse foi o primeiro problema, né? Até os 13 anos eu fui tratado com terrorismo psicológico, por causa de ideias conservadoras e religiosas, das quais eu nem faço mais parte, né? Quem dera eu pudesse não fazer parte disso desde cedo, né? Mas infelizmente essa não é a minha realidade, então por isso que eu tô vindo contar. Então até os 13 anos eu sofri esse problema. Aí a partir dos 13 anos, me jogaram dentro de uma igreja evangélica lá, né? Que eu tenho nojo daquela igreja, porque quando eu fui falar para eles que eu me sentia feminina e que eu gostava de homens, das 500 pessoas que estavam na reunião, 489 pessoas viraram as costas e nunca mais olharam na minha cara, e não falavam comigo, e me ignoravam, e faziam questão de desviar, né, do caminho quando eu estava chegando na igreja. Eu tinha lá umas 4 ou 5 pessoas que eu conversava, né, que eram pessoas também LGBTs e que também estavam lá dentro, tudo quebrando a cabeça. E esse foi meu primeiro grande trauma com a sociedade, ser rejeitada e ignorada por um núcleo conservador, por isso que eu tenho nojo, e eu chamo de enogélico, tá? Eu tenho nojo de 489 pessoas naquela época que não tiveram maturidade, não tiveram consciência de me tratar com o amor de Cristo, com a humanidade. Então esse é o segundo problema que aconteceu na minha vida. O terceiro problema que aconteceu foi que eu fui submetido a um tratamento hormonal de testosterona por volta dos 10 anos de idade, mais ou menos, 10 anos de idade, para ficar mais homenzinho, porque eles acreditavam, né, naquela época, que o menino que era afeminado tinha que se tratar com testosterona para ficar masculino. Quer dizer, eu fui submetida a um tratamento de testosterona por causa de gênero, questões de gênero e de sexualidade naquela época, e aí agora o Conselho Federal de Medicina vem e vai impedir que os adolescentes tenham o bloqueio hormonal. Quer dizer, então, desde a década de 80, desde a década de 70, né, os médicos já faziam isso, e aí agora eles resolveram que não.
Então não tem mais bloqueio hormonal, não tem mais nada para adolescente, tipo, que se dane em tudo, né? Só que pra ser heteronormativo, homenzinho, eu fui lá ter que tomar uma série de injeções doidíssimas, tá? Porque eu tomava injeção, doidíssima. Eu ficava com a nádega doída por uma semana para atender o desejo das pessoas que não sabem lidar, que não sabiam lidar, né, com a diversidade, com a natureza de uma criança. Tá bom? Eu tô vindo fazer uma denúncia mesmo, porque foi um pediatra que prescreveu isso pra mim, um pediatra nojento e asqueroso, entendeu? Que se infiltrou lá, porque era amigo, né, das pessoas que cuidavam de mim, e aí com essas ideias, essas baboseiras, me submeteram a esse tipo de tratamento, tá? Então tem mais esse problema. Então vocês vejam só como isso é grave. Agora, vocês pensem, então, poxa vida, a Lucy foi submetida a um tratamento com testosterona, olha que coisa grave, né? Então, para os meninos ficarem masculininhos, pode aí tomar hormônio? Bando de hipócrita! Isso é hipocrisia, né? Eu fui vítima disso, eu tenho trauma por conta disso, eu tive que fazer milhares de terapias, eu gastei dinheiro na minha vida, eu poderia ter comprado casa muito melhor, poderia estar com carro, né? Nem carro eu tenho hoje em dia, eu moro numa kitnet que, graças a Deus, com muito esforço, com muito... né? Eu consegui comprar uma kitnet para eu poder pelo menos garantir o meu direito à moradia, né? Eu poderia ter um outro estilo de vida, mas não. Eu tive que gastar com terapia, eu tive que gastar com um psiquiatra, né? A vida inteira para poder tratar desses traumas que me fizeram passar. Sem contar, gente, que eu vou falar real para vocês. Se eu tivesse tido informação na época, se eu tivesse tido, né, a oportunidade de ter pessoas que fossem com a mentalidade mais aberta, né, com uma mentalidade mais acessível, o que teria acontecido? Eu teria passado por um bloqueio hormonal, sabe por quê? Porque essa barba aqui, ó, que eu usei a vida inteira para disfarçar minha feminilidade, para poder sobreviver, né, porque até ameaçada de morte eu fui se eu virasse uma pessoa, virasse, né, na cabeça das pessoas eles acham que a gente vira, né? Se eu virasse mulher, né? Tinha uma pessoa que falou assim que ela ia me matar e depois ia se suicidar. Tá? Na frente de outras duas crianças. Isso foi dito pra mim. Então, quer dizer, eu não ia ter oportunidade mesmo de experimentar minha feminilidade porque eu estava sob essa constante ameaça dentro do meu inconsciente, né? E aí o que acontece? Olha aqui, ó, essa barba aqui, ó, que surgiu na minha adolescência, eu poderia não ter essa barba. E qual que é o problema da barba? Não tem laser que tira essa barba, porque os meus pelos são branco, entendeu? Eu já fui em terapia de laser, desde que lançaram esses laser terapia, para ver se eu poderia tirar a minha barba, nunca eu consegui tirar a minha barba. Isso é um incômodo, me incomoda, coça, é horrível. Eu tive que usar isso para eu sobreviver, só que eu não gosto, eu detesto, tá? Outra coisa, tem uma má formação óssea aqui na minha testa, de tanta crise de sinusite que eu tive, eu tenho um calombo na testa, a minha sobrancelha é mais para baixo, o meu olho ele é para dentro, porque eu tenho uma deformidade aqui na testa que eu detesto, e que as pessoas diziam, ai, isso é um traço da família. Não quero, porque eu não me sinto bem, com esse calombo aqui na testa. Isso chama disforia, quando a gente não fica bem com uma das características do nosso corpo, entendeu? E eu não tive a oportunidade de ter um tratamento adequado com uma pessoa andrógena como eu, né? Por quê? Porque as pessoas queriam que eu fosse hominho, tá? Então eu tô mostrando para vocês o prejuízo que é e o absurdo que é essa resolução do Conselho Federal de Medicina aí, né, impedindo que pessoas trans, no espectro de pessoas trans adolescentes, façam o bloqueio hormonal, sendo que existem milhares de estudos, existem manuais internacionais, existe manual, até aqui no Brasil, existem livros maravilhosos, existe uma literatura, assim, imensa sobre essa questão da disforia de gênero, já mostrando o grau de sofrimento psíquico que essas pessoas passam, porque elas não têm tido a oportunidade de não desenvolver as características, né, eu não queria ter desenvolvido as características masculinas. Vocês vejam, eu sofri bullying a vida inteira, porque eu estiquei dos 13 aos 14 anos de 1,70 m e pouco para 1,90 m. Eu não tinha roupa que me servisse, eu não tinha sapato que me servisse. Eu fui descobrir a numeração do meu pé com 25 anos. Eu fui descobrir a numeração do meu pé, porque era tudo inadequado, porque era o que dava para comprar, porque era o que tinha, entendeu? Porque nas lojas não existe tênis. O sapato, né, feminino, da numeração que a gente precisa. Porque os empresários não querem gastar para fazer um sapato grandão, né? Eles querem fazer um sapato pequenininho, fazer com que as pessoas se apertem no sapato, fazer com que as pessoas se apertem nas roupas, tá? Até hoje eu passo esse problema. Então, se eu tivesse passado por um bloqueio hormonal, eu teria tido muito menos problema na minha vida. Eu não teria tido que passar por tanto trauma na minha vida por conta dessa altura exacerbada. Eu tive que aprender a lidar com o meu corpo, eu tive que fazer milhares de aulas de dança, de autoconsciência corporal, para poder lidar com o corpo do jeito que ele ficou. Entendeu? Do jeito que ele ficou. Outra coisa, eu tenho manchas no corpo, que também são coisas que eu poderia ter tratado, nunca tratou.
pelo no peito que eu não gosto, entendeu? Que me incomoda, não gosto. Então tem uma série de coisas, gente, que o bloqueio hormonal poderia ter facilitado a minha existência dentro do meu corpo. O corpo é meu, M-E-U, meu. Eu poderia ter sido poupada de todo esse sofrimento, mas não, eu tenho que conviver com a cara barbuda, né? Eu tenho que conviver com a testa proeminente, entendeu? Porque eu não tenho 40 mil reais para fazer uma cirurgia de frontoplastia que melhoraria a minha imagem, a forma como eu me vejo por dentro. A forma como eu me vejo por dentro é completamente diferente disso que vocês estão enxergando, entendeu? Vocês enxergam que um homem, só que dentro desse corpo não tem um homem, tem uma essência, uma alma, entendeu? E eu sou a única pessoa que posso falar pela minha essência, pela minha alma. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de repúdio, é um vídeo assim de revolta, porque eu não tô acreditando que em pleno século XXI, 2025, a transexualidade foi retirada do CID-11, entendeu? Nós estamos numa fase de transição muito importante e o o Conselho Federal de Medicina tá agindo como as pessoas que me cuidaram lá naquela época, como aquele médico que me obrigou a passar por um tratamento de testosterona para eu ser mais masculininha. Tá aqui o resultado da testosterona. Eu detesto! Entenderam? E muitas pessoas estão passando por isso. Muitas pessoas aí com 30 a mais, 40 a mais, que não tiveram a oportunidade de perceber a sua própria essência, estão aí fingindo que são masculininhas para poder serem um pouquinho mais aceitas na sociedade. Só que as pessoas são hipócritas, entendeu? As pessoas são hipócritas, elas fingem que gostam, elas fingem que entendem. Essas pessoas são as conservadoras, né? Essas pessoas que são aí, elas estão dentro de uma religião que quer mandar no mundo. Esse é o maior dos absurdos que está acontecendo, vocês estão entendendo? Eu sou o resultado de toda essa pouca vergonha que ainda está imperando aí na cabeça de muita gente que acha que é dono dos corpos que estão perambulando para lá e para cá. Ninguém é dono do corpo de ninguém, cada um é dono do seu próprio corpo. Por que cada um não cuida do seu próprio corpo? Essas pessoas que estão fazendo essas coisas, vamos ver então o estado de saúde dessas pessoas, se tá ok. Vamos fazer exame para ver se essas pessoas são todas ok. Vamos ver se a vida da pessoa tá perfeita para elas ficarem legislando sobre a vida dos outros. Não tá. Não tá, porque a gente vê essas pessoas, umas corcunda, outras torta, outras entrando e saindo do hospital, né, fazendo teatro. Por quê? Porque não tá bem. Porque as coisas não estão no lugar nesse país. As pessoas precisam cada um olhar para o seu próprio corpo e cuidar da sua própria vida. Por quê? Todo mundo tem o seu para cuidar, só que as pessoas estão cuidando dos outros, né? Esse é o real problema, tá? E se um dia eu tiver condições de fazer a cirurgia e de eu ficar do jeito que eu me enxergo como uma pessoa andrógena, eu vou fazer, tá? E eu poderia ter me poupado de todo esse sofrimento, porque hoje eu tenho 46 anos e isso ainda me dói aqui na alma. Por isso que eu tô vindo fazer esse desabafo, tá? E tem muitas outras coisas muito graves ainda. Eu vou contando à medida que as coisas forem sendo trazidas pra mim. Eu até me engasgo de falar, de tanta raiva que eu tenho dessa história toda, tá bom? Então é isso que eu quero deixar pra vocês. Hoje, um pouquinho da minha indignação a respeito de pessoas que, se a gente for analisar o estado de saúde dessas pessoas, não tá lá aquelas coisas. Pra elas tentarem colocar a gente dentro de um critério clínico que eles querem obrigar a gente a seguir. Não mesmo. Nós vamos lutar com todas as forças, gente. Porque essência é o que deve prevalecer, tá? E corpo, cada um deveria cuidar do seu. Igual que tem gente que não cuida, tá bom? Eu uso esses vídeos para elaborar. Eu uso esses vídeos para colocar para fora, porque é terrível ter que conviver com toda essa parafernália que estão construindo de propósito para atormentar a vida das pessoas trans na sociedade. E isso tudo está sendo construído de propósito por pessoas maldosas. Maldosas. M-A-L-D-O-S-A-S. Maldosas. É isso que essas pessoas estão tendo. A atitude maldosa, né? E aí, se a gente for falar de desvio de caráter, né, queridos? Não é na sexualidade, e muito menos no espectro trans que a gente vai encontrar desvio de caráter, né? É só vocês verem as notícias aí, né? De um monte de gente de dentro da igreja fazendo uma barbaridade nessa sociedade. Pessoas de dentro da igreja que estão praticando atos obscenos por aí, que estão sendo flagradas. Pessoas dentro de igrejas que são abusadoras, entendeu? Não todo mundo, lógico. Eu tenho discernimento, mas que tem. Tem. Porque esse povo vai tudo se esconder dentro da igreja e pega o rótulo de religioso pra achar que ninguém mais vai desconfiar de nada. Ninguém mais vai desconfiar de nada. Estamos atentas, tá bom? Muita gratidão. O vídeo ficou bem comprido, né? Mas eu precisava fazer esse desabafo. Sabe por quê? Porque eu cansei de guardar as coisas só pra mim e de ter que ficar esperando uma vez por semana
Isso quando eu consigo pagar a terapia toda semana para falar tudo isso para minha psicóloga, que inclusive é maravilhosa. Um beijo para minha psicóloga, especialista da USP, entendeu? E eu acho um desperdício, entendeu? Eu ter que ficar gastando o meu honroso horário de terapia para ficar falando essas coisas que a sociedade faz a gente sentir. Pois agora eu vou devolver para a sociedade. O que a sociedade faz comigo, eu vou devolver para a sociedade. Na minha psicoterapia, eu vou trabalhar a minha evolução pessoal. Porque eu pago agora a psicoterapia para minha evolução pessoal. Para eu continuar evoluindo como pessoa, tá bom? Esse é o recado. Um beijo.